Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Johanne Almeida, sou nutricionista que atua nessa área da saúde da mulher e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse tema que está super em alta, que é a nutrição na endometriose. Aproveita esse começo da aula se você ainda não está inscrito no canal e já clica aqui nos botões para se inscrever, porque vocês sabem que por aqui está sempre aparecendo temas importantes. Bom, mas vamos começar a nossa aula de hoje e como já foi apresentado na introdução, a ideia é abordar um pouquinho sobre a nutrição na endometriose. A endometriose é uma doença onde os diagnósticos vêm aumentando muito nos últimos anos e, portanto, todo nutricionista que tem o público feminino como alvo deveria entender um pouco sobre esta doença para poder ajudar a paciente, independente de qual seja o objetivo nutricional dela, para também ter uma melhora no processo de cuidado da endometriose. Atualmente, as taxas, de diagnóstico para a endometriose, a gente chama que existe uma portadora em cada 10 mulheres já hoje diagnosticada com a endometriose, tá? E como ainda é uma patologia de um diagnóstico mal feito, ou então uma falta de diagnóstico, estima-se que hajam ainda muito mais mulheres portadoras dessa doença, tá? Depois da pandemia, várias famosas aí apareceram com o diagnóstico da doença e isso vem aumentando cada vez mais quando a mídia acaba mostrando um pouco mais e essas famosas falando um pouco mais sobre os sintomas que estão associados a essa doença. Quais são os sintomas que se costuma relacionar? Aquela mulher que sente muitas dores de cólica, muita dor embaixo do ventre, podendo ou não estar associada ao seu ciclo menstrual, que de fato os ciclos da menstruação adoecem essa mulher. E socialmente isso é muito mal visto porque como as dores e o desconforto corporal que essa doença inflamatória da endometriose causa nessa mulher são muito intensas, às vezes elas deixam até de trabalhar ou ter os seus momentos de lazer social e são meio incompreendidas porque as pessoas não acreditam que a menstruação, que naturalmente era para ser um processo da mulher lidar com ela tranquilamente, pode exercer um efeito tão negativo e tão maléfico mesmo de impedir essas mulheres de terem uma qualidade de vida. Então, quando vocês escutarem nos consultórios que eu tenho muito problema com menstruação, eu sinto muita cólica ou sinto outros sintomas que a gente vai falar hoje durante a aula, escutem com carinho essas pacientes, porque às vezes o nutricionista é o profissional diferencial para poder orientar e indicar que essa mulher ela busque um ginecologista que tenha uma visão melhorada para essa doença da endometriose, para saber se ela de fato tem ou não esse diagnóstico, certo? Bom, mas para a gente falar sobre a dietoterapia, o impacto que a nutrição pode ter nessa doença, nós precisamos entender o que ela é. E o grande desafio da endometriose é porque hoje em dia a medicina ela já consegue tratar essa doença, a nutrição já sabe alvos metabólicos no qual se pensar no tratamento dessa doença, mas a ciência como um todo ainda não tem um conhecimento definitivo do que é esta patologia ou do que causa essa patologia. Existem infinitas teorias do que é essa endometriose ou o que causa essa endometriose, mas nenhuma teoria consegue explicar 100% a fisiopatologia, enfim, o impacto que essa doença tem no corpo feminino. Eu trouxe para vocês aqui hoje, para a gente discutir um pouquinho, a teoria que é a mais aceita na comunidade científica, que é a teoria da menstruação retrógrada, certo? Eu gosto muito dessa imagem, porque nessa imagem nós conseguimos ver em maneira direta todo esse sistema reprodutivo que aí está representado pelo útero, as trompas de falópio e o ovário. E você consegue perceber nessa imagem que esse sistema reprodutivo, que é o foco de cuidado da endometriose, ele tá bem pertinho ali da bexiga, que é o bladder, que tá ali mais em cima sobre o útero nessa imagem, e do intestino, que a gente consegue ver o finalzinho aí do cólon sigmoide e do reto.
tá? Então é por isso que a nutrição ela pode ter um impacto muito forte dentro da endometriose, porque o intestino, que é o alvo, o órgão principal de alvo das condutas nutricionais, ele acaba estando anatomicamente muito presente ali perto desse sistema de reprodução. Pois bem, o sistema menstrual nada mais é do que a modificação corporal e metabólica que a mulher tem para permitir que ela consiga gerar uma nova vida. Então, todas as flutuações hormonais e todo o preparo do corpo para o ciclo menstrual precisa estar muito bem regulado para que esses ciclos aconteçam de padrão constante e, consequentemente, para que ela tenha uma saúde e não tenha nenhuma doença associada à falha desse processo. Portanto, como a endometriose é uma patologia, uma condição que afeta esse sistema, ela tem associação com desfechos negativos ou com irregularidade do ciclo menstrual. Durante os processos de ciclo menstrual, todos os meses, existe uma onda de pico de estrogênio. E esse pico de estrogênio, ele faz crescer dentro do útero dessa mulher uma camada que é chamada de endométrio. Vamos entender que todos os meses, dentro da cavidade uterina de uma mulher, cresce um novo tecido. E, consequentemente, nós sabemos que para esse crescimento tecidual é necessário grande demanda de nutrientes, como aminoácidos, e em especial também para o tecido do endométrio, os carboidratos são um macronutriente muito importante. Se a mulher não engravidou, esse tecido que está ali representado na figura como endométrio, esse colchãozinho para que um embrião possa se implantar e se desenvolver, ele não foi utilizado. Então, como ele não foi utilizado, já que a mulher não engravidou, o corpo vai descamar esse tecido endometrial e ele vai descer do útero em direção à vagina, e é isso o que configura a menstruação da mulher, tá? A descamação desse endométrio. Deveria-se sair todo esse endométrio que não foi utilizado como fluxo menstrual. E esse fluxo menstrual deveria ter um volume normal, ali em torno de 60 a 120 ml por dia. Ou se a gente vai fazer uma comparação com as mulheres que ciclam, que ela use apenas um único método de controle dessa menstruação, seja um coletor menstrual ou um absorvente normal, seja externo ou intravaginal, e aquilo deveria segurar o fluxo menstrual dela no seu dia a dia. Um sangue que não tenha grandes coágulos, que essa descamação desse endométrio não causasse uma dor incapacitante ou não causasse alterações no funcionamento intestinal ou mesmo desconforto ao urinar, é o padrão considerado normal. Porém, para muitas mulheres, esse endométrio ele não descama única e exclusivamente no sentido de sair pela vagina. Pedacinhos desse endométrio podem caminhar pelas trompas de falópio e caírem na cavidade peritoneal, como o processo que a gente chama de menstruação retrógrada. Daí, esses pedacinhos de endométrio, eles podem se fixar em qualquer local desse baixo ventre, seja sobre o útero, sobre as trompas de falópio, sobre os seus ovários, sobre as estruturas anatômicas do assoalho pélvico. E esses pedaços do endométrio fora da cavidade uterina é o que nós consideramos como as lesões endometriais. Consequentemente, cada mês que essa mulher tiver esse pico de estrogênio para o preparo do útero para uma nova gestação, esse pico de estrogênio faz crescer o endométrio dentro do útero dessa mulher, mas também faz crescer ou aumentarem as lesões de endométrio fora dessa cavidade uterina. E com isso, ao longo da vida reprodutiva dessa mulher, a cada ciclo menstrual que ela tiver, ela vai complicando ou aprofundando mais essa endometriose dentro do corpo. Assim, a endometriose é uma doença com característica hiperestrogênica e essas lesões fora da cavidade uterina acabam modificando toda a estrutura anatômica, mas também metabólica dessa portadora, deixando ela em uma característica corporal cada vez mais estrogênica e fazendo com que esses sintomas
se desenvolvam aos poucos, atingindo esses pontos de atenção para que de fato essa mulher possa ser investigada e consequentemente diagnosticada, tá? Então, as principais características que a gente deve prestar atenção para a endometriose são esses ciclos menstruais longo e intenso, como elas vão ter essa camada de endométrio muito espessa. São mulheres que passam 7, 10, 12 dias tendo sangramento menstrual e tendo um volume de sangue perdido muito intenso, se queixando até na sua fala de que elas deixam de trabalhar, deixam de treinar ou deixam de exercer as suas atividades do dia a dia porque ficam com medo de se sujar durante esses dias de menstruação. Uma outra característica que pode estar presente nessas mulheres é a dispareunia, que nada mais é do que a dor em relação sexual. Porque podem existir lesões ali perto do canal vaginal e a inflamação dessas lesões acaba gerando dor quando existe o contato, o atrito entre pênis e vagina. É por isso que essas portadoras de endometriose também é bem comum nelas a característica do vaginismo, que é o quê? Mulheres que têm alterações nos esfínteres ali de controle vaginal e que às vezes precisam da associação da nutrição, da medicina e da fisioterapia para poderem controlar esses sintomas. Elas são geralmente pacientes que têm essa dor de cólica intensa, mesmo incapacitante. Podem ter alterações intestinais durante o ciclo menstrual. Em alguns dias antes da menstruação, elas se queixarem de estarem mais distendidas abdominalmente, de terem mais gases, de estarem mais constipada ou com queixas de hemorroidas ou precisar fazer muita força para evacuar. E depois, quando a menstruação de fato se inicia, elas se queixarem ao contrário, de um fluxo intestinal mais acelerado, quadros de diarreia e desconfortos associados a essa mudança do padrão de funcionamento intestinal, tá? Podem existir dores no corpo associado ou não ao ciclo menstrual. São pacientes extremamente fadigadas, que cursam com alterações do emocional, de deficiências nutricionais e outras doenças também associadas a quadros de inflamação subclínica. E o grande detalhe e o importante da gente investigar esses hormônios e investigar também essa possibilidade dela ter ou não essa endometriose é que existem algumas pacientes que têm a endometriose, esse quadro metabólico vai se manifestando dentro do corpo, mas ela não sente esses sintomas clássicos da doença. Então, a gente, quando a mulher, ela de fato cicla, ou se ela usa algum hormônio e mexe nas suas cascatas hormonais, é importante sempre ligar a bandeirinha de alerta para investigar se existe ou não a possibilidade da endometriose, porque ela pode ali estar presente e ela apenas não ser diagnosticada, ou essa mulher tá tão inflamada que ela acaba não percebendo esses sintomas, tá? E é por isso que existe uma outra característica dessa doença, que é a associação com a dificuldade de engravidar. Quando a mulher ela tá ali na faixa ou na vontade de querer engravidar, os ginecologistas começam a ter um olhar mais atento para essa doença, porque sabe-se que a endometriose ela pode dificultar em torno de 20 a 25% só pela presença dessa doença, a possibilidade dessa mulher gestar. Então, essa formação dessas lesões, esse quadro metabólico que está presente nessa doença, se resume nessas 4 características. Existe um processo de inflamação local, pela presença desse tecido em um local não anatômico, e aí a ativação de todas aquelas cascatas de inflamação associada a isso. Existe um microbioma alterado, sabe-se, e a pesquisa tem evoluído muito nesse sentido de perceber que essa colonização do canal vaginal, mas mesmo do útero e das trompas, por micro-organismos alterados, está presente nessas portadoras de endometriose. Ainda se não tem certeza de qual é essa alteração, mas acredita-se que esse seja um nicho de pesquisa que possa levar a melhores diagnósticos e a um melhor tratamento. Existe uma disfunção autoimune, visto que essas lesões em locais não anatômicos, elas deveriam ser combatidas pelo sistema imunológico natural do ser humano. Mas o grande detalhe é que essas portadoras de endometriose, o sistema autoimune delas também sofre alteração por esse microbioma alterado e por esse quadro inflamatório alterado. E aí o corpo tem uma maior dificuldade de
a autofagocitar essas lesões ali presentes. Então, também precisa se fazer uma correlação metabólica dessa endometriose com outras doenças autoimunes. A doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, diverticulite, fibromialgia, quadros de artrite, artrose, problemas autoimunes da tireoide, também são muito comuns de estarem presentes nessa paciente, tá? E, obviamente, por tudo isso que a gente conversou, são mulheres que cursam com desequilíbrio hormonal dentro do corpo. As taxas de estrogênio dessa mulher são sempre muito aumentadas. Elas costumam ter uma certa resistência à progesterona e por causa dessa alteração desses dois hormônios, é necessário que se fique de olho também nas testosteronas dessa paciente, porque ela pode ter alguma alteração. Então, compreendendo todo esse arcabouço fisiopatológico dessa doença, um nutricionista deveria começar a cuidar dessa mulher por onde? E como sempre, devemos pensar primeiro na base. Precisamos pensar e investigar no nosso primeiro contato com essa paciente sobre o funcionamento adequado do seu intestino, se esse intestino de fato tem a capacidade de digerir e absorver adequadamente esses nutrientes. Se isso não acontece, precisamos pensar em todo o processo de reparo intestinal, de melhora na produção de enzimas digestivas, de tratar quadros muito intensos, às vezes de gastrite, de uma má digestão, de uma constipação ou quadro de diarreia muito intenso. Precisamos pensar no comportamento alimentar dessa mulher. São pacientes que têm um acesso à informação alimentar muito grande na mídia social, porque a endometriose está sendo uma doença muito falada. E às vezes elas chegam para conversar conosco no consultório com uma série de exclusões alimentares, retirando diversos grupos que não deveriam ser retirados, com medo do consumo de determinados alimentos e às vezes o oposto, pacientes emocionalmente tão desgastadas por serem pacientes com dores crônicas, que acabam utilizando a alimentação como uma válvula de escape e tendo quesitos de comportamento alimentar alterados. Avaliar quadros de mastigação, se está adequado ou não, se a excreção está adequada, investigando os pilares que regulam o estilo de vida, a adequação do sono, a prática de atividade física, o controle do pilar emocional. Entender esse fator alimentar em relação nas suas refeições livres, aqueles alimentos que ela usa como válvula de escape. Se ela já tem um histórico de doença intestinal, de desconforto com determinados alimentos, de sensibilidades alimentares, para que você entenda de fato como é que esse organismo está funcionando e possa ir aos poucos ajudando na melhora de qualidade de vida dessa mulher. Então, os pilares da dietoterapia para a endometriose acabam sendo 3 grandes blocos. O primeiro seria a modulação hormonal. O nutricionista que vai trabalhar com esse perfil de paciente deve prestar atenção em como está esse equilíbrio hormonal dessa mulher, se ela na terapia medicamentosa com o médico está utilizando algum bloqueador hormonal para o controle da endometriose, prestar atenção na flutuação de atividade física, nas condutas que possam interferir em níveis de estrógenos, em nível de testosterona ou outros hormônios. Prestar atenção também no controle autoimune, ajudar a ter uma boa saúde intestinal e fazer condutas imunomoduladoras quando necessária para evitar esses quadros muito intensos de doenças inflamatórias corporais e doenças imunológicas. E, em especial, prestar atenção no controle inflamatório, no pilar da inflamação, e que a gente hoje vai focar mais nesse pilar do controle inflamatório, porque é o modo de ver e o modo mais falado que existe no cuidado dessa doença aqui na internet, certo? Bom, para começar a falar das doenças inflamatórias e desse controle inflamatório, precisamos primeiro fazer uma pausa e conversar um pouco do impacto das redes sociais na característica alimentar que essas pacientes acabam tendo quando não tem um acompanhamento profissional especializado, tá?
elas vão receber e serem bombardeadas de informações restritivas sobre retirar grupos alimentares, retirar determinados alimentos, parar de consumir determinados alimentos. Isso é o que é mais comum de se encontrar. Então, geralmente, são dietas que tendem a diminuir o volume alimentar, diminuir as calorias consumidas ou mesmo eliminar determinados grupos de alimentos do padrão de alimentação dessa paciente. E nós temos que ter muita cautela, porque sabe-se que a manutenção dessas dietas muito restritivas ou eliminatórias ao longo prazo não é positiva para ninguém, certo? Então, na literatura existe muita coisa associada à diminuição do excesso alimentar dessas pacientes com a melhoria da endometriose. Mas isso não quer dizer que seja o processo de retirar determinado alimento ou retirar grupos alimentares inteiros do padrão alimentar dessa pessoa. Isso tem a ver com a melhora da característica alimentar e com um asterisco se ela de fato tiver um consumo de volume alimentar ou calorias excessivas, certo? Então, esse primeiro estudo que eu trago para vocês é um estudo, obviamente, experimental e que avaliou o desenvolvimento ou surgimento de lesões de endometriose com o consumo alimentar, com o gasto calórico da alimentação, tá? E se viu, fazendo um comparativo entre um grupo controle e o grupo de estudo, que tem uma restrição calórica de 30% de calorias ao longo do dia seria positivo no controle dessa doença. Temos que pensar criticamente sobre essa orientação de restrição calórica e entender que essa restrição calórica aí, muito provavelmente, não é com a retirada de nenhum alimento específico que fez o resultado, mas sim o processo, talvez nessa restrição calórica, de se diminuir os excessos alimentares, diminuir o excesso de açúcar, diminuir o excesso das junk foods, diminuir o excesso de carboidratos refinados e talvez melhorar o quadro alimentar desses grupos controle e grupo estudo, que de fato tiveram aí um efeito positivo na modulação do processo inflamatório corporal. Uma outra coisa que é muito falada sobre a endometriose é sobre a carne vermelha, né? Existe muito falácia sobre o processo. Tira a carne vermelha que você vai diminuir o quadro de inflamação e vai conseguir modular a carga de inflamação dessas portadoras. E na verdade essa orientação não é bem assim preto no branco, tá? Existem sim estudos investigando se existe uma associação dessa carne vermelha com a endometriose, tá? Esse aqui que eu trago para vocês, que é o CINREG, né, o Vendo Vermelho, tentando investigar esse risco de endometriose associado ao consumo da carne vermelha, ele viu que essas carnes vermelhas, e aí a carne vermelha a gente tem que fazer uma caracterização, né, da carne bovina, a carne suína ou as carnes de caça, sendo processadas ou não processadas, têm sim sido relacionadas na literatura com aumento do risco para endometriose. Mas ele traz alguns questionamentos que essa associação ela pode ter relação com o teor de gordura saturada presente dentro desse alimento, sobre talvez da maior dificuldade de digestão e absorção desses alimentos, e sabemos que a sociedade na qual a gente vive hoje, né, com o padrão de alimentação ocidentalizada, tem um costume de exagerar nas carnes vermelhas e muita parcela desse grupo de mulheres, elas têm determinadas dificuldades de digestão e absorção que podem ter aí o impacto dessa má digestibilidade. E alguns estudos também tentam fazer uma associação desse consumo de carne vermelha com o processo inflamatório que o próprio ferro ou metabolização do ferro poderia criar dentro dessa portadora, certo? Esse estudo aqui, que é essa coorte, foi feita com um número de pacientes bem grande. Esse estudo é um estudo bem robusto, cerca de 56 mil pessoas foram estudadas ao longo de 10 anos. E a ideia desse estudo era tentar fazer associações do padrão alimentar com o risco ou o desenvolvimento maior ou a complicação maior de endometriose nessas mulheres.
E aí ele criou uma lente e em algum momento desse estudo ele foi investigar essa associação dessa carne vermelha ou da carne branca, que seria o peixe, com essa endometriose, tá? É importante, quando a gente vai ver um estudo, a gente pausar um pouco e pensar sobre a sua metodologia. E aí, como a ideia daqui é de criar um raciocínio crítico para vocês, é importante vocês também pensarem um pouco sobre esse método que foi elaborado nesse artigo. Nesse artigo, falando sobre a carne vermelha, ele traz que as portadoras, as mulheres que foram investigadas nesse estudo, que comiam 2 porções ou mais por dia de carne vermelha, elas tiveram um risco 56% maior de desenvolver a endometriose do que as mulheres que consumiam apenas uma vez por semana essa carne vermelha. Mas entendam aqui e pensem criticamente comigo em cima desse artigo. Ele está comparando pessoas que comem carne vermelha 2 vezes por dia com pessoas que comem apenas uma vez por semana. Então, seria 24 porções de carne vermelha semanais, comparadas com 7 porções de carne vermelha por semana. É um número bem díspare, certo? E sabemos que a carne vermelha, pelo seu teor de gordura saturada, ela é um alimento que vai modificar metabolicamente e ativar vias intracelulares de quadro mais inflamatório. Mas comparar 24 porções por semana com apenas 7 porções por semana ou menos é uma comparação muito díspare. Assim sendo, não é ideal recomendar para essas portadoras com endometriose excluir completamente a carne vermelha, pensando que isso vai ser o controle da doença ou do processo inflamatório. Apenas talvez estimular que essas pacientes tenham uma rotação do padrão alimentar seja uma conduta mais assertiva. Diminuindo o consumo excessivo da carne bovina, suína, da carne processada, das gorduras saturadas e estimulando essas pacientes a terem um consumo aumentado em comparação ao padrão alimentar anterior de peixe, de marisco, de aves ou ovos, tá? Assim, a dieta de rotatividade parece ser a conduta mais assertiva para essas pacientes com endometriose e uma melhor conduta para evitar alterações nutricionais ou deficiências nutricionais para essas mulheres, ok? E estimular esse consumo mais rotativo no padrão do consumo das proteínas é até mais positivo, porque ajuda a termos uma distribuição de gordura poliinsaturadas melhor, com a melhoria no consumo dos peixes e dos outros alimentos que também são fontes desse grupamento alimentar, tá? Existe muita pesquisa publicada demonstrando que os ácidos graxos poliinsaturados, e aí podemos pensar no consumo, além dos peixes, das oleaginosas, do abacate, do azeite de oliva extra virgem. Então, essa dieta de rotação das proteínas parece ser a mais positiva para essas portadoras com endometriose, estimulando com que elas diminuam ou controlem o consumo da carne vermelha, automaticamente faz elas terem um consumo aumentado na sua rotina dos peixes. E esses peixes, junto com as oleaginosas, o azeite de oliva extra virgem e o abacate, acabam sendo fontes de gordura poliinsaturadas que, consumidos em quantidade mais aumentada e constante na dieta dessa portadora, podem diminuir os processos inflamatórios pela redução na circulação de prostaglandinas e citocinas inflamatórias e aumento do consumo de ômegas e na distribuição pela redução na circulação das prostaglandinas e citocinas inflamatórias e pelo aumento no consumo de ácidos graxos ômega 3 e o controle da progressão dessas lesões, certo? Então, estimular e colocar dentro do seu cálculo nutricional que tenham oleaginosas e as fontes de gordura poliinsaturadas deveriam ser positivos. Pensando na dieta brasileira, vale lembrar que a sardinha é um peixe super acessível e fácil de se colocar
na dieta e que é uma fonte riquíssima de ômega 3 que poderiam ajudar na saúde dessas portadoras, tá? Um outro grupo alimentar importantíssimo de ser inserido na dieta dessas mulheres é o das frutas, certo? Entendemos que na hora que você estimula uma rotação de frutas e que quando você pensa na funcionalidade desses alimentos, cada cor dessas frutas vai trazer pra gente compostos bioativos diferentes entre carotenoides, antocianinas, polifenóis e por aí vai. O consumo aumentado dessas frutas, que sabemos que é baixíssimo na população do Brasil, quando eles não têm o estímulo desse consumo aumentado, pode ajudar nessa característica antioxidante dessa dieta e melhorar o quadro de dor e melhorar o controle da doença da endometriose. Então, colocar 3 ou mais porções de fruta na dieta dessa mulher, rotacionando essas frutas e pensando nas frutas regionais para ter um maior consumo desses compostos bioativos, naturalmente já ajuda no poder antioxidante e essa mulher vai ser beneficiada. Vale lembrar que existe também literatura em cima desse grupo de alimentos e sabe-se ou estimula-se que essas portadoras elas tenham um consumo aumentado das frutas que sejam mais ricas em beta-criptoxantina, porque parece que esse composto bioativo em especial tem potencial para diminuir o risco para endometriose. Deveriam se estimular o consumo de pelo menos 2 porções dessas 3 diárias a serem fontes de criptoxantina e podemos pensar nas frutas cítricas para o consumo desse composto, tá bom? Pelo menos 1 porção por dia, mas se possível, no mínimo 2 porções de alimentos cítricos ou ricos em beta-criptoxantina são favoráveis nessa dieta. Um outro grupo que é bastante polêmico é o grupo dos leites derivados. E esse é um grupo que a maioria das mulheres com endometriose é o primeiro grupo no qual elas costumam retirar da alimentação para tentar ter algum benefício aí com a mudança alimentar. Existe sim uma associação de intolerância à lactose ou a PLV, a alergia à proteína do leite de vaca com essas mulheres. Mas tem que se tomar bastante cautela para se entender que se de fato é uma sensibilidade ou alergia alimentar, para que exclua-se esse grupo alimentar da dieta, ou se não, ou se só são processos de má digestão, ou mesmo um equilíbrio metabólico alterado, um corpo inflamado, que está fazendo com que o consumo excessivo desses leites derivados venha trazendo efeitos negativos corporais para essa portadora, tá? A literatura é um pouco divergente sobre se os leites derivados eles vão ser positivos ou maléficos nessa dieta, mas a gente tem que entender que na hora que a gente tira esse grupo alimentar completamente de um padrão alimentar, nós excluímos ou temos a maior dificuldade em fechar o consumo de cálcio. E também existe a literatura associando que, na verdade, o leite poderia ser um fator de proteção contra a endometriose. Então fica aí a incógnita, porque isso ainda não é uma certeza literária e a gente tem que personalizar a conduta nutricional de acordo com a evolução e as necessidades de cada paciente, tá? Então apenas avalie se existe ou não um consumo em excesso dos leites derivados na diária dessa mulher, se ela tem uma capacidade digestiva adequada para lidar com o teor de gordura e com as proteínas específicas presentes dentro do leite, com o reparo intestinal e investigue, faça dieta de rotação, investigue de fato se ela tem ou não sensibilidade a esse grupo para ter uma definição da conduta dietoterápica para ela, tá? Existem pacientes, né, que chegam no consultório novas com endometriose sendo diagnosticada de 15, 16 anos e que os profissionais, às vezes não nutricionistas, pedem para elas excluírem completamente esse grupo alimentar sem haver a necessidade. Então, nós precisamos ser um pouco mais parcimoniosos sobre essa orientação e, de fato, investigar se metabolicamente é necessário fazer a exclusão ou não desse grupo de alimentos. E o glúten, que é um outro alimento bastante polêmico dentro dessa dieta. Precisa-se retirar o glúten dessas portadoras ou não?
E aí vale a gente pensar um pouco criticamente sobre o que existem nas redes sociais e que existe na literatura, tá? Lembra lá no começo quando falamos da restrição calórica? Entenda que na hora que melhoramos o padrão alimentar de uma paciente e que diminuímos o consumo de caloria delas, automaticamente nós estimulamos a essa mulher a ter uma diminuição do consumo dos farináceos. Sempre que uma mulher entra em uma dieta, ela vai ter um controle maior no consumo de massas, no consumo de pães. Ela vai ser estimulada a haver uma diminuição no consumo de biscoitos, no consumo de tortas, no consumo de salgadinhos, enfim, no consumo das farinhas. Então é por isso que, às vezes, retirar o glúten em si, mantendo o padrão alimentar usual, não é o caminho. Mas fazer a diminuição do consumo em excesso das farinhas, colocando 3 ou mais porções de frutas, pensando na criptoxantina e nos antioxidantes presentes nelas, aumentando o consumo das gorduras poliinsaturadas, rotacionando as proteínas, diminuindo o consumo de gorduras saturadas e controlando o teor calórico alimentar para essa mulher de acordo com as necessidades dela, seja o caminho mais fácil do que simplesmente retirar o glúten, tá? Mas existem sim mulheres que se sentem beneficiadas com a diminuição ou a retirada, às vezes, por completo desse grupo. E a literatura mostra que isso pode ter uma associação, primeiro porque o glúten é uma proteína de muito difícil digestibilidade. Em especial o consumo do glúten atual, que é um tipo de farinha feita de um trigo geneticamente modificado para render mais industrialmente, tá? Avaliar aí o consumo de exagero e investigar se essa mulher tem uma sensibilidade ao glúten não celíaco ou de fato uma doença celíaca, porque aí se sim tiver algum quesito do glúten destruir vilosidades intestinais, a retirada desse glúten, ela pode beneficiar essa mulher em outros sentidos, tá? Ainda existe uma literatura que fala que quando essa portadora está em um quadro de dor ou sensibilidade visceral muito intensa, né, dores abdominais muito intensas, passar um período eliminando essas proteínas de difícil digestibilidade e uma principal seria o glúten, poderia beneficiar essa mulher para diminuir a percepção de dor que essa paciente tem, tá? Vai lembrar que na retirada do glúten nós acabamos afetando o comer social das mulheres, né? Então, manter uma dieta completamente isenta de glúten não é benéfico ao longo prazo se de fato essa paciente não tem indicação para isso. Mas pode se perguntar, e na literatura, Nutri, o que é que tem falando sobre as dietas? Eu gosto muito desse estudo, tá? Que é um estudo de 2022, que ele ajuda a gente a ter uma noção, um organograma de como lidar com essa portadora de endometriose que deseja uma intervenção nutricional. A primeira coisa que precisa ser considerada é um padrão de uma alimentação anti-inflamatória. E a dieta cientificamente mais reconhecida por ser anti-inflamatória é a dieta do Mediterrâneo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dessa dieta, certo? Se essa dieta do Mediterrâneo, que já é um padrão de alimentação muito diferente do padrão de alimentação ocidentalizado, não for de fato efetiva, aí sim nós deveríamos considerar utilizar outras estratégias nutricionais no cuidado dessa portadora. A depender dessas queixas delas de dor abdominal, de sensibilidade visceral, de muitos gases ou de constipação, se ela se queixa de todos esses sintomas, ela poderia sim ser beneficiada em alguns períodos ou quando estiver em crise da dieta livre de glúten, de uma dieta baixa em níquel, de uma dieta baixa em FODMAPs. Mas se ela não se queixa desses sintomas, na verdade, a dieta mediterrânea, considerando as deficiências nutricionais e suplementações específicas, como vitamina B6, vitamina A, vitamina C, a vitamina E, minerais como cálcio, magnésio, selênio, zinco, ferro, os fermentos lácteos, os ácidos graxos poliinsaturados que nós já falamos hoje, mas também a suplementação de vitamina D durante um período mínimo de 6 meses, atingindo as taxas corporais adequadas, poderia ser suficiente para diminuir esses graus
de hipersensibilidade visceral, tá? Então, cuidado com as dietas restritivas, essas dietas restritivas ao longo prazo, porque não existe plausibilidade científica para elas serem mantidas. E o que é então essa dieta mediterrânea, que é o padrão alimentar mais recomendado para a dieta da endometriose? Vejam aí essa pirâmide, que não é uma pirâmide que lida única e exclusivamente com alimentos. A base dela é um estilo de vida adequado, com a prática de atividade física. Sabe-se que fazer pelo menos 150 minutos de atividade moderada a intensa por semana tem um efeito positivo na regulação dos hormônios e também no controle de dor dessas mulheres. Tem um manejo do controle emocional, e aí as pacientes com quadro mais ansioso, depressivo ou com alteração aí do comportamento alimentar deveriam ter esse cuidado do emocional e do psicológico para essa dieta mais anti-inflamatória. E na qualidade de vida também, né? Pensar no lazer dessas pacientes, evitar essas dietas muito restritivas, porque ela precisa estar inserida dentro da sociedade. O segundo nível dessa pirâmide é a dieta mediterrânea em si, que é uma dieta riquíssima em compostos antioxidantes, porque a base dessa alimentação deve ser nas frutas, nos legumes e nos vegetais. E aí precisamos ter o pensamento crítico também, que se vamos estimular essa paciente a comer mais FLV, ela automaticamente vai estar mais exposta a agrotóxicos e a poluentes ambientais. Consumindo em maior quantidade esse grupo de frutas, legumes e vegetais, essa paciente ela fica mais exposta a agrotóxicos e disruptores endócrinos, a poluentes. E aí nas nossas condutas, fazer o estímulo com que ela priorize orgânicos também ajuda no manejo desse quadro inflamatório. O terceiro nível da pirâmide está no padrão do consumo das proteínas, que a dieta mediterrânea estimulam que se tenha um consumo aumentado de peixes e mariscos. Depois, a manutenção de carne magra, como a carne das aves, como ovos, leites e derivados. E lá no topo dessa pirâmide, o consumo da carne vermelha, dos embutidos e de produtos de panificação ou o consumo de carboidratos refinados. A ingestão de água também se faz muito importante, e na dieta do Mediterrâneo existe sim uma indicação para se haver o consumo de vinho pelo teor anti-inflamatório que ele pode ter, mas aí precisamos ter cautela com o perfil de paciente que você está atendendo. Essa dieta do Mediterrâneo, ela tem um efeito anti-inflamatório metabólico mais presente. A gente pode ver aí nesse encarte desse organograma que o consumo aumentado do azeite de oliva extra virgem, dos peixes e das oleaginosas atua para melhorar a distribuição de gorduras poliinsaturadas dentro do corpo. E essa melhora da característica do consumo das gorduras alimentares acaba melhorando a metabolização das gorduras dentro do organismo. Essa melhor metabolização das gorduras melhora a característica das membranas lipídicas, melhora a característica dos colesteróis e ativa as vias intracelulares de diminuição do processo inflamatório. O maior consumo de FLV tem as características de aumento do consumo de antioxidantes, aumento do consumo de polifenóis e flavonoides, o aumento do consumo das fibras, que ajuda na melhor característica e distribuição dos micro-organismos intestinais, e o aumento do consumo dos fitosteróis, que vai diminuir todo o quadro de estresse oxidativo, de espécies reativas de oxigênio e ajudar no controle do processo de inflamação. Em contrapartida, estimular essa paciente a ter um menor consumo do padrão de dieta ocidentalizado, que seria de açúcar em excesso, de industrializados em excesso, de embutidos e de carne vermelha, isso traria um benefício no microbioma intestinal e todo esse quadro ajudaria a melhorar os quadros anti-inflamatórios desta paciente. Esse quadrozinho é um resumo de alimentos que podem estar presentes dentro da alimentação dessa mulher, pensando nas vias metabólicas, em especial quando essa portadora de endometriose tiver o desejo de engravidar. Esse ciclo de 1-carbono, que é o ciclo do ácido fólico, ele ajuda no reparo de tecidos, ajuda na melhor produção e funcionamento do sistema de reprodução.
e, consequentemente, colocar todos esses alimentos que são fontes desses nutrientes que aparecem nesse ciclo de um carbono no padrão alimentar dessa mulher, parece ser positivo para o controle do processo de inflamação e também quando ela quiser gestar, tá? Vejam que nesse quadro aparece as carnes vermelhas, aparecem as frutas, aparece o arroz e o feijão, aparecem leites derivados, aparecem as brascas, aparece a aveia, aparece, pessoal, um consumo alimentar variado e funcional, pensando que os alimentos vão exercer sim efeitos metabólicos desde que eles sejam colocados dentro de um processo de rotação e constância no padrão alimentar dessa mulher, tá? Suplementos que podem ser pensados para essa portadora, os suplementos que sejam anti-inflamatórios. A cúrcuma longa pelo seu alto teor de curcumina, a vitis vinífera pelo seu alto teor de resveratrol e polifenóis, o chá de uxi amarelo, o chá verde, o chá de gengibre, o consumo de ômegas, suco de aloe vera para reparo intestinal, mas também para o processo de inflamação e pensar na característica detoxificante ou bom funcionamento hepático dessa sua paciente. Eu finalizo por aqui, foi um desafio resumir um pouco da conduta de endometriose para vocês trazerem no dia a dia de consultório, mas eu espero que essa aula seja um norte para que vocês consigam se aprofundar mais, estudar mais e cada vez entender o impacto positivo que uma alimentação variada e focada no aumento do consumo de frutas, legumes e vegetais, que isso pode ser benéfico para essa sua paciente com endometriose. Até a próxima!